Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast. Toda semana, pelo menos até então toda semana, fique atento, um novo conteúdo no canal Babi Xavier no YouTube. Também temos no Instagram, Deja Vu Podcast, e tem o meu, Babi Xavier, à sua disposição para trocas de saberes. Se tem uma sugestão de pauta, manda para mim. Manda para mim no inbox, manda para mim lá nos próprios episódios do Deja Vu Podcast, no canal Babi Xavier. Você me acha? Eu tenho certeza que sim. A gente está aqui no Libra Studio, na Barra da Tijuca, no Shopping Downtown, da Giane e do Gabriel. A turma está toda aqui juntinho, porque hoje a gente tem uma pauta que é muito, muito, muito especial. Como dizem por aqui, em RJ é sinistra. É muito legal. Ela é designer de formação, fez muito sucesso, andou por todos os pontos do design, venceu, viu e venceu. Foi lá, foi e venceu. E ela é fotógrafa, ela é especialista em inovação e criatividade. E ela, aos 60 anos, sim, tem vida por aí, tem muito tempo por aí. Você vê que tempo é um ativo incontestável. Aos 60 anos, ela conheceu o Kung Fu. Mas ela conheceu um Kung Fu muito diferente, que eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que você vai ouvir aqui no Deja Vu Podcast, porque eu não tinha ouvido falar. E olha que eu pesquiso as coisas, viu? A gente vai conversar com Ângela Carvalho! Ei! Muito obrigada pelo seu tempo. Eu é que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Eu que fiquei feliz de conhecer você. Nosso papo vai ser muito gostoso, com certeza. Gostoso, elucidativo. E eu fiquei muito intrigada que você começou já há um tempo no Kung Fu, já está quase mestra, né? Estou quase chegando lá. Pois é, e a gente já estava conversando sobre como que ela vai colocar todo esse conhecimento, principalmente para as mulheres. Então, vamos aos pontos. Ângela, você é daqui do Rio de Janeiro? Sim, eu sou do Rio de Janeiro, nasci aqui, mas viajei muito pelo mundo. Eu passei, inclusive, um período da minha vida em Santa Catarina, em Blumenau, minha adolescência, mas eu sempre quis ganhar o mundo. Então, eu vivi na Itália, eu me formei na Itália. Em design? Em design também. E depois vivi 7 anos na Alemanha, onde nasceu minha filha. Você casou-se com um alemão? Não, eu casei com um brasileiro. Com um brasileiro? Mas que foi para a Alemanha. Ah, tá. Né? Então, assim, foram muitas experiências. E hoje em dia eu vivo em Portugal, em Cascais, né? Depois de algum tempo eu decidi ir para lá. Foi depois da pandemia? Foi um pouquinho antes da pandemia. Olha! Um pouquinho antes. Ou seja, você nem sabia o que vinha? Não sabia. E tinha decidido morar em Portugal. Eu tive um escritório grande, como você falou, de design aqui no Brasil, que trabalhei. Foi um escritório muito bem sucedido. Como é que era o nome do seu escritório? NCS Design. NCS? NCS Design, Porque eu tinha um sócio alemão, né? E um sócio... Gente, a Alemanha na sua vida, né? Na minha vida. Na sua vida. Minha vida, exatamente. Blumenau, Nossa. Tudo a ver com a Alemanha. Né? Mas como é que era ser uma mulher no design nos idos dos anos, 80? 80. Como é que era ser mulher no design? Era bem difícil. Era quase ser um papagaio verde, assim, principalmente na Alemanha, né? Porque era brasileira, mulher e designer. Então, assim, foi muito... Eu acho que eu fui, de alguma forma, uma pioneira, que abri caminho para outras mulheres, porque o design naquela época era uma profissão muito masculina. E eu tive algumas dificuldades para entrar, muito jovem ainda, né, para entrar nesse ambiente de engenheiros, de empresários grandes e tal. Porque o design ele vai fazer o quê? Tudo que a gente vê é design? Tudo? Móveis? Hoje em dia tudo é design, né? Até cabelo, sobrancelha, tudo. Sim, né? Verdade. Mas na minha época, não. A gente tinha uma divisão muito clara entre a parte de design gráfico, comunicação visual, e uma parte de design de produto, que fazia realmente produtos, né? Produtos industriais. E tudo feito à mão, né? Porque não tinha o computador de hoje para... Eu passei todas as coisas. Era tudo feito à mão, era prancheta, papel manteiga. A gente colava coisas, a gente fazia serigrafia. Tem coisas e instrumentos que, se eu mostrar hoje para um designer jovem, ele não vai saber nem o que fazer com aquilo. Como é que é? É muito interessante essa passagem pelo tempo, essa evolução, né? Eu peguei a mudança
para o computador, né? Pegou, e hoje exato, IA, né? Inteligência artificial, todas essas coisas que vão mudando. E o que eu acho bacana no design é exatamente isso, porque a gente é obrigado a estar antenado, né? Então, tem que ver tendência, tem que saber como é que as coisas evoluem. Porque o design não só tem que traduzir, mas ele tem que falar de futuro, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente pensa o futuro. Então, se a gente estiver fazendo hoje um produto, né? A gente está, por exemplo, um carro, né? Ele é desenhado hoje para ser lançado daqui a 3 anos. Então, Nossa. você tem que pensar... Não pode ficar datado Não pode no ficar lançamento, datado. não pode Então, ficar datado. O tempo todo a gente tem que estar com a cabeça no futuro. Eu acho que isso me ajudou muito porque eu tenho uma visão bem aberta sobre a vida. Isso Você facilita. Construiu a sua visão aberta ou a sua família já te... Como é que foi isso? Ou foi constitutivo? Assim? Eu tive uma sorte familiar, né, de ter um legado, né, de arte. Minha avó era artista de televisão, de teatro e televisão. A avó dela é Norma Geraldi. É. Só essa que é a avó dela. Que, aliás, tem uma parecença aí, viu? Tem um resemblance aqui. Eu vejo Norma. Muito com ela. Vejo Norma aqui. Eu pareço muito impressionante. com ela. Eu fiquei com a idade, eu fiquei muito parecida com ela. Não, gente, pesquisa. E me lembrem, falando, Babi, você prometeu, eu vou prometer agora. Vou botar um link com várias coisas da Norma, porque é muito legal a gente conhecer os nossos atores. Norma já não está mais no plano terreno, mas está aqui nessa energia aqui com a gente, está com ela, está no DNA de Ângela. Está comigo. Então, você teve artistas... Então, eu venho de uma família de origem italiana, né? Então, isso vem, obviamente, né? A ópera, a opereta, eu escutei desde criança, né? Minha avó era conhecida como como é que chama? A lady das operetas, né? Ela cantava muito bem, tocava muito bem. Então, assim, sempre foi muito música. Meu irmão é o Celso Blues Boy. Peraí, para. Isso na pré-pauta não sabíamos? Isso não falamos? Celso Blues Boy é seu irmão? Meu irmão, ele já faleceu, mas ele foi meu... É porque eu fui no show dele... Aqui na Barra Recreio, gente, e ele é tão incrível, eu vou dizer porque para mim né, assim, é tão incrível. E ele conversou comigo e tal, e falou assim, você pode ficar com a minha carteira? Porque ele foi tocar, e assim, até um negócio, né, ele não estava com uma bolsa, uma coisa que pudesse deixar num caixa, né, da onde ele foi tocar. Era um espaço interessante, aconchegante ali, eu acho que no Recreio. E foi incrível, porque ele tocou pra caramba. Eu falei, gente... Tocava um hino nacional de uma forma diferente. Tudo. Ele teve até ler, né? Porque fazia muito, né? E aí ele teve aquela coisa da lesão por esforço, né? Repetido. Hoje em dia eu acho que nem é mais esse nome. Gente, é Celso Blues Boy. Gente, olha só, eu sei que você sabe quem é Celso Blues Boy, mas se você não sabe, tá tudo certo, porque aqui eu não vou dizer, como você não sabe? Pesquisa, porque é muito referência. Ele é... Meu Deus do céu, que coisa incrível. Mas você imagina... Porque a carteira dele, eu falei, olha, tá vendo como eu sou confiável? Mas é Celso, meu irmão, meu pai é um cara meio... Tá fazendo 100 anos acabou de fazer 100 anos. Meu pai... Seu pai... Está como com 100 anos? Meu pai está completamente lúcido, beleza. Pintando, cantando, escrevendo. Cantando, escrevendo. Esse é o meu legado, né? E para levar para frente esse legado com respeito, né? Eu não posso ser uma pessoa que fique... Que se restrinja tanto. Restrita, né? E quando eu escolhi o design como profissão, eu queria ser artista, tá? Eu queria ser pianista, só para você saber. Ok. Aí mas em casa de artista, mais um é demais, né? Não sei, porque eu sou a única na minha família. Na minha época era assim, você vai ser artista, vai morrer de fome, né? Porque tinha essa coisa... mais normativa até. Acho que mesmo com a arte, existe o dia a dia. A gente lida com as outras profissões normativas, então a gente tem que saber. Então, quando... Aí dá medinho, é normal. Ficava todo mundo assim, não, você vai... Eu queria ser pianista, depois eu queria ser artista plástica mesmo. Tá? Sim. Fui fazer escola de arte, e aí aquela coisa, todo mundo... Não, porque... Você tem que dar certo e tal. Aí eu descobri o design, que ninguém sabia o que era na época.
Eu falei, que ótimo, ninguém sabe, então tá bom para mim, porque... não sabem também não vão ficar com medo, dizer para não fazer. Com medo. E eu tive um campo, né? Eu tive, como você falou bem no começo, eu me realizei na minha profissão, consegui fazer tudo o que eu queria. Se impondo, né? Se colocando com muita sabedoria, né? Porque, com muita tranquilidade, consegui os projetos que eu queria, viajei o Brasil inteiro, consegui prêmios internacionais, então eu me considerei, num certo momento, satisfeita. E eu acho que tudo na vida, Babi, tem um ciclo, não é? A gente vive um ciclo e tem uma hora que a gente pode sentir que aquele ciclo tem que se fechar. Mas você deixou o design no sucesso. Como que é deixar uma profissão no sucesso? Eu acho que é importante quando você percebe, eu acho que a gente não pode se fixar na imagem que a gente construiu. Muitas vezes a gente constrói uma imagem e investiu tanto naquela imagem... Persegue aquilo quase a vida acha toda. Assim, meu Deus, se eu sair disso, o que vai ser? O que vai ser de mim? Quem sou eu? Eu acho que foi esse o questionamento que veio para mim. Quem sou eu se não for Ângela Carvalho, designer? Ousada. Né, galera? Ousada. Aí eu falei assim, dá um medo. Dá um tremendo de um medo. Porque você não sabe o que está do outro lado da montanha. Você não sabe o que vai acontecer. E quando você decidiu, como é que estava a sua vida pessoal, por exemplo? Então, eu tava divorciada, mas eu estava bem no escritório, as coisas estavam indo, mas eu não estava satisfeita. E toda profissão, você paga um preço. Eu já tinha pago o meu preço. Abrir mão de umas coisas. De coisas. Poder fazer as eu queria outras, ter mais liberdade, eu queria fazer as coisas... Eu acho que chega numa idade, você começa também a se questionar. Será que eu fiz tudo que eu... Tudo no meu propósito? Não, 40 anos a gente já está pensando. 50 é uma loucura. 50 é a crise do... Né? Vamos ver, né? O que vai ser. Né? Então, eu sempre fui muito assim de ir pelo coração, pela paixão. Jura? Ai, mas assim, isso é tão perigoso. Não. Isso é... Oh, meu Deus, me fala isso. Uma vez eu indo numa sessão de psicanálise, eu pedi para o psicanalista, tolamente, que me tirasse a paixão. Mas a gente pede. Aí eu falei assim, olha, eu não quero mais isso para mim, sabe? Está me causando algumas dores e tal. E ele me disse uma coisa inesquecível na época. Ele disse o seguinte, olha, se eu te tirar a paixão, eu tiro todo o resto que é criativo em você e faz você viver. Então, o que você tem que fazer é redirecionar essa paixão. Excelente. Que é isso que um bom psicanalista... E foi uma resposta vai fazer muito contigo, útil. né? Apontar outros caminhos e você vai se ver. E aí eu comecei a olhar para dentro. Porque quando a gente constrói uma profissão, a gente está muito para fora também. A gente tem que criar várias coisas. E eu comecei a olhar para dentro, me perguntar. E foi um tempo difícil para mim. Difícil. Você fez psicanálise como autoconhecimento, né? E mais outras coisas? Sim, eu sempre me interessei por psicologia também. Eu fiz alguns cursos de formação em psicologia. Que bom. Análise transacional. E eu sempre tive... Hoje faço Jung, né, em formação, porque eu sempre tive que lidar com gente. Né? O meu cliente é gente. Então, assim, eu tinha que saber falar com gente. É curioso isso, porque você quer saber o que motiva lá dentro, e aí você vai para os cursos da psicologia. O que a gente está vendo agora é um movimento grande também, já há um tempo, né, com as redes sociais, que assim, 5 passos para você ler o que o seu cliente está pensando. 7 passos para você fechar a sua venda. E design também é venda, lógico, né? Venda de ideias, enfim. Então, é muito legal porque você não fez o caminho. Não. Eu não vou incorrer no... Mas um caminho que seria mais rápido, assim, então vamos aqui. Vamos ler, vamos fazer só uma... Né? E vamos vencer. Não. Você quer... Mas o que está por trás... Interessante. Eu tive que me conhecer e eu tive que apostar, né? Ter coragem de me olhar, né, por dentro. E quando eu estava no meio dessa dúvida maior, desse medo de
tirar a persona, né, como a gente fala, tirar a máscara. Essa pessoa pública, né? Essa pessoa do Era uma pessoa pública e tal, né? As expectativas sobre mim, aquilo que as pessoas diziam, achavam que eu devia fazer. Quando eu decidi que eu tinha que ver isso, eu encontrei essa situação do Kung Fu. Foi exatamente no ponto de virada, né? The turning point, famoso turning point, né? Eu cheguei nesse momento e falei, e uma amiga... Mas entre isso teve a fotografia? Não, a fotografia veio depois. Veio depois? Veio depois, a fotografia veio depois. Então, bora na linha do tempo. Na linha do tempo eu estava... Imagina uma pessoa fazendo as coisas que fazia sempre, com escritório, 45 pessoas empregadas, uma casa na Urca, enfim. Várias coisas para administrar, etc. E essa pessoa entra em crise. Uma crise legítimo, profunda. Legítimo. Do valor. Aí começa a se sentir incomodada, não sabe por quê, vai procurar e parará. E um belo dia chega uma amiga e fala assim, por que você não vai fazer Kung Fu? Eu falei, Kung Fu? Quem foi essa alma de luz? Uma amiga minha. Gente, não, porque assim, a princípio você poderia falar assim, foi. Sai daqui, velho, tá louca? Eu falei assim, mas vem cá, Kung Fu. E eu tinha muito medo dessa parte... da interação física? Da coisa assim, violenta, sabe? Eu gostava... É engraçado, porque eu gostava de boxe, eu via boxe e via filmes de Kung Fu. Eu via filmes do Bruce Lee. Sim, e achava aquilo interessantíssimo. Mas Eu achava incrível. Mas eu nunca pensei que eu poderia fazer aquilo. E essa amiga falou, olha, você vai nessa... Né, em Copacabana tem um centro que você pode ir lá e tem uma mestra. Eu falei, tá bom. Uma mestra? Uma mestra, uma mulher. E aí eu cheguei lá, encontrei uma jovem que começou a falar comigo sobre Kung Fu. E eu fiquei, assim, fascinada da forma como ela falava. Ela falava com uma paixão, né? Com uma paixão por aquilo que ela estava fazendo. Já rolou uma identificação. Já rolou uma identidade ali. E eu disse para ela, olha, ela se chama-se Úrsula Lima, é minha mestra. Né? Úrsula Lima, vamos te procurar. Úrsula Lima, Vamos querer saber de ti. E ela é uma pessoa excepcional para mim, excepcional. Eu confirmei nesses mais de 12 anos que eu estou com ela, que ela realmente tem uma maestria no fazer. E ela me explicou que o Kung Fu, que esse Kung Fu que eu estava dessa escola, foi criado por uma mulher na China do século XVIII. Uma mulher chamada Yin Wing Chun. Yin Wing Chun. Isso. Essa mulher estava sendo perseguida por um malfeitor, por um ladrão. Assediada, perseguida. Assediada e tal. Século XVIII, Cíntia, século XVIII, 1701 a 1800. Isso, na China, isso, na China. E ela encontrou eu estou contando assim de uma forma muito superficial a história, que é uma história bonita, inclusive. Se tiver algum livro, alguma coisa, depois indica que eu indico para a turma. Se tiver alguma coisa, sei lá, mas um filme. É uma tradição, é um legado, essa história é uma tradição, tá? Que havia uma monja que tinha saído, fugida, de um mosteiro Shaolin. E tinha sido incendiado, e ela fugiu e encontrou essa moça, muito jovem, numa floresta, que estava realmente desesperada, sem saber o que fazer. Por causa desse perseguidor. Desse perseguidor. Ensinou para ela movimentos de Kung Fu. A monja? A monja. Amo. E era monja de um mosteiro budista, era tradicional na China. E esse mosteiro foi incendiado e essa monja fugiu com outros monges também. E essa monja encontrou, essa que restou da história, os fragmentos dessa história. E aí encontrou essa moça e ensinou para ela movimentos, ensinou para ela um Kung Fu. E ela, então, organizou esses movimentos no que hoje seria o sistema que levou o nome dela, chamada Sistema Wing Chun. Tá? Então, existe hoje um Kung Fu criado por uma mulher do século XVIII. Do século XVIII, exatamente. Chamada
Wing Chun. Isso. Não sei o primeiro nome dela. In Wing Chun. In Wing Chun. Então, existe o Kung Fu, o Wing Chun Kung Fu. Exatamente. Então, o que aconteceu? Mas não existe Kung Fu com nome de gente, não é isso? Existem vários tipos de Kung Fu? Você vê, existem vários tipos de Kung Fu. Você vê a importância dela, que o primeiro aluno dela foi o marido dela. Olha. Depois ela casou e tal. Ela conseguiu vencer aquele assédio todo. Tá? E aí ela casou. E o marido dela ficou tão fascinado com a arte que ela tinha, que foi o primeiro discípulo dela. E aí vem toda uma tradição, tempo, que vai chegar até nós, por Ip Man. Ip Man, que é muito conhecido. Tem filmes, inclusive, o Grande Mestre e tal, que vocês podem ver na televisão, que conta a história do Ip Man. E o Ip Man foi mestre de muitos outros mestres, entre eles o Moyat, que foi para Nova York. E aí levou o Kung Fu para o Ocidente. E era irmão Kung Fu de Bruce Lee. Então, Bruce Lee é da minha linhagem. Tá? Somos todos da mesma linhagem. Incrível. O mais bacana desse Kung Fu, quando eu tive contato, foi que eu achava que eu já estava com 60 anos, eu achava que eu não ia ter capacidade física de fazer. Né? Eu tinha esse medo. Hoje em dia eu não tenho mais esse medo. Mas, enfim, mas eu tinha esse medo. E é porque é um Kung Fu baseado na inteligência e não na força. Pois é, isso muito me interessa. Então. Muito nos interessa, hein, gente? Vai fazer força à toa, peraí. Então, estratégia. E eu, quando comecei a fazer, Babi, isso que foi para mim, assim, uau. Porque eu acho que a gente tem que... Eu sou muito assim de... Nossa, que coisa maravilhosa é essa, né? Eu comecei a fazer e comecei a perceber que o meu corpo estava me mostrando situações que, mesmo na análise, eu não conseguia acessar com facilidade. Sim, sim, sim. Por Você tocou num ponto importantíssimo. O corpo fala, ele quer o tempo todo te mostrar para onde vamos. Exatamente. E a gente fica só, não é só no sentido de que seja fica pouco. Na cabeça, no racional. Mas fica só no racional. E a gente é um todo. Exato. E eu nunca tinha tido um aprendizado pelo corpo. Eu nunca tinha tido essa... Eu sempre fui uma pessoa muito intelectual, muito racional, muito lógica. E aí eu comecei a perceber um outro caminho, um caminho diferente, rápido. Eu me apresentava, as situações se expunham para mim, vinham para mim diretamente. Eu comecei a me perceber de uma outra maneira. Eu achava, vou te dar um exemplo. Eu me achava uma pessoa assim tão boazinha, sabe? Eu me achava uma pessoa tão sweet, não quero prejudicar ninguém, sweetheart, sabe? Sweetheart. Não quero pisar na cabeça de ninguém. Como é que é isso? Eu era assim, um doce. Quando eu fui dar o meu primeiro soco... Como foi? Eu descobri que eu era um trem, que eu era uma força, eu era uma coisa que eu não tinha, que eu tinha. A gente trabalha muito as energias yang, yin, masculino, feminino, né? Ânima e ânimos do Jung, né? Sim. A gente trabalha muito essas energias. Então, buscando o equilíbrio. E eu tinha desenvolvido um yang muito forte. Para ser designer, para mudar de profissão. Como mulher, sabe? Para abrir caminho. Para viajar sozinha. Para viajar sozinha, tudo isso. Então, eu desenvolvi um yang muito forte. Sim. Que precisava ser equilibrado com o yin, com o feminino. E eu comecei a perceber, através do corpo, que era possível fazer isso. Sem vergonha, com integração. Né? Você falou a palavra integração quando a gente estava conversando antes, é muito importante. Porque eu acho que eu vivia meio dividida entre o que eu era profissionalmente. Vivemos muito divididos. E o que eu era pessoalmente. Vivemos muito compartimentados. Pessoas que me conheciam na profissão
diziam que eu era quase uma alemã. Entendi. No sentido... Entendo. No sentido pejorativo, rígido, etc. Racionalidade. Quem me conhecia no particular achava eu uma pessoa completamente diferente. Então, essas pessoas pareciam que não se falavam. Tá. E no Kung Fu eu comecei a integrar isso, a entender que era muito mais inteligente criar uma estratégia para conseguir as coisas do que o e tempo todo ir na força bruta, peitando, se magoando, fazendo esse tipo se magoando. Sabe? Então, isso foi para mim uma descoberta enorme. Essa foi a primeira coisa. Então, uma autodescoberta, né? Eu passei a me ver de uma forma... Quer dizer, isso no primeiro ano você já viu... Não, no primeiro ano eu chorava cada vez que eu ia fazer Kung Fu. Eu chorava, literalmente. Você chorava para ir? Não, eu chegava lá, eu fazia uma coisa, fazia um movimento, eu e aquilo... aquilo isso me lembrou da terapia haitiana, gente. Saíam coisas, sabe? Por exemplo, a emissão do soco, eu te falei o primeiro soco, mas não foi verdade. O primeiro soco não tinha energia. O meu primeiro soco. Minha mestra falou, me dá um soco. Não posso te machucar. Ela falou para você dar um soco nela? Nela. Aí, ó. Claro que estava com protetor, né? Claro. Não, mas mesmo assim, a gente não quer invadir o outro, aí né? Eu fui dar um soco, foi um soquinho assim, tum. Sabe aquele soquinho? Tum. Desculpa aí. Ela falou, não, eu quero que você me dê um soco. Eu não conseguia. Mas por que eu não conseguia? Não é que eu não tinha força. Eu tinha uma série de crenças que me limitavam, enquanto mulher, a fazer qualquer emissão de energia. Isso jamais. Entendeu? É feio. Não é feio. Você é uma menina, não pode bater no seu irmão. O seu irmão é menorzinho. Não faça isso. Ainda mais no Celso Blues Boy, não pode bater mesmo, não. Eu não podia bater, né? E ele me batia, né? Lindamente, né? Não, pois então, assim, a gente, irmã mais velha atura coisa de irmão, isso. Né? E, não, você é mais velha, não pode. Então, todas essas coisas que nós, enquanto mulheres, recebemos, né, de educação, etc., estavam ali, na barreira. E, de repente, você podia, né? E, de repente, alguém me dizia assim, vai lá, bate. E quando eu consegui emitir a minha energia, foi aí que eu me assustei, que eu estava contando o meu primeiro soco, porque foi o meu primeiro. Né? O meu primeiro, onde eu me vi. Então, teve a primeira tentativa. Teve uma tentativa. E teve o real. Teve o real. De fato. Quando eu cheguei no de fato, que a minha mestra voou para o outro lado, quer dizer, eu dei um soco e ela deu para trás, eu falei, o que é isso? Você vê quanta força tem estocada aí? E aí é que eu digo quanta força tem estocada em cada mulher. Né? Em cada mulher que precisa se olhar para poder admitir essa força, acolher essa força, né? E dar espaço para que essa força vá para o mundo. Porque quando a gente fala de um soco, a gente fala de uma emissão de energia. Eu estou emitindo do meu ser para você. Sim. Então, eu comecei aí a fazer uma série de ligações, de metáforas, porque esse Kung Fu que eu faço, o objetivo dele não é a luta. Ele serve para lutar. Se precisar, eu derrubo, não tem problema. Estamos aí. Mas ele não é feito para isso. Ele é feito para mudar a conduta. Ele é feito para... Fale mais sobre isso. É exatamente como eu te falei. No exemplo, né? Você começa a se ver, a se autoavaliar. Depois você começa a perceber que é necessário você se conectar com o outro. Você não vive sozinho. Não. Eu posso me autoconhecer, mas eu estou com o outro. Então, isso é uma interconexão, é uma conexão de comunicação. Eu sempre trabalhei com comunicação. Então, eu comecei a ver, disse, isso aqui tem a ver com comunicação. Como é que é isso? A gente tem, por exemplo, através do corpo, você tem que escutar o outro. Quando você junta uma mão com o outro, né, no Kung Fu, que você vê, ali existe um processo de comunicação. Eu estou falando com você pelo corpo. Tá? Eu estou mostrando para você o que eu vou fazer, para que lado que eu vou. Então, você vai sofisticando a tua escuta. Na minha profissão enquanto designer,
eu achava que eu escutava muito bem, porque eu fui treinada para escutar o cliente. Escutar não significa só o que ele está falando, escutar significa o que ele também não está falando, né? A entrelinha, né? A coisa. Então, eu fui treinada para isso. O Kung Fu me refinou isso umas 10 vezes. Elevada, não sei quanta potência. Porque eu comecei a descobrir que haviam outros parâmetros de escuta, inclusive o corporal, né? Eu estou falando contigo, de repente, se eu começar a ficar assim, você já vai perceber que eu estou fechada. Tem alguma coisa você que você está reservando aí. Eu não estou gostando. Tá fechando, né? Mas posição... você pode estar maravilhosa, fofa, sweetheart. Sweetheart, mas estou bem aqui, né? Estou Claro. bem aqui. Ou se, por exemplo, numa reunião, vou te dar um exemplo simples. Você está numa reunião e tem um cara desagradável falando te agredindo assim, de alguma forma verbalmente. Você levantar, o ato de levantar já coloca uma barreira. Uma mão, uma forma de falar, para aqui. Né? Uma coisa é falar, para. Outra coisa eu falei, para. Mão nos peitos aqui, ó. Pá! Para. Já dá uma afastada na pessoa. Tem a emissão da voz. Sim. Tem o olhar. Sim. Tem uma série de outras coisas que são Kung Fu. Que a gente não percebe, mas são elementos que a gente vai usar para, conforme o cenário que a gente tem, né, para usar para conseguir o nosso objetivo. Essa coisa de levantar é muito eficiente, né? E tem uma outra coisa que eu acho que eu aprendi, é muito legal, que é a ponte. O que é a ponte? A ponte, assim, quando eu estou em contato com você, nós estamos aqui criando uma ponte entre nós. Nós temos uma comunicação. Você me pergunta, eu acesso alguma coisa, eu te devolvo, você pega. Estamos no ping-pong aqui, numa ponte, criamos uma ponte entre nós. Sim. Quando essa ponte está funcionando, a gente está ótimo. Estamos aqui conversando, não é? Estamos criando uma terceira via, estamos juntas fazendo alguma coisa. Sim. No entanto, tem pessoas que podem estar sendo agressivas com você. O que você faz? Você tira a ponte. Como? Por exemplo, eu posso sair e dizer que eu tenho um telefonema e que eu tenho que atender. É verdade. A gente não Você não precisa falar, chega disso. Para com isso! Para com isso, não quero mais. Não quero mais nada disso. Não precisa nada disso. Você tira a ponte. Então, você vai aprendendo estratégias. Tá? Quando eu percebi isso, falei, gente, se eu soubesse isso quando eu tinha 30 anos... Eu teria sido uma pessoa... Muita discussão, Nossa, muitos embates. Eu teria economizado muita coisa na minha vida. Economia desse desgaste, de sentimento. De ter que me mostrar, de ter que, sabe... Se explicar demais. De me explicar, de ter que ter um embate, de ter que estar sempre, sabe, em guarda. Sabe, essa é aquela coisa... Não é em guarda... A gente fala em guarda, a guarda, por exemplo, nossa, é uma delimitação do nosso espaço. Quando eu faço a guarda do Kung Fu, eu estou dando para você o espaço que eu te permito entrar. Tem o seu raio, né? Tem aqui, querida. Mais do que aquilo não vai, não. Isso. Não pode ir, porque eu não vou deixar. E o que acontecia? O que acontece conosco, todo mundo? As pessoas mais próximas, mais queridas, os nossos parentes, os nossos amores, são aqueles que entram na nossa guarda com mais facilidade. Porque a gente abre. E quando a gente abre a guarda, a gente pode levar. Pode. Levar mascado. Não significa isso que você tem que criar barreira, mas você tem que criar respeito. Tem que estar atenta. Você tem que estar atenta. Às vezes o outro não está atento e te traz uma questão que você fala, para com isso. Às vezes até sem querer. Chata isso. Sem querer. Mas você que tem que, limites. Exato. O limite somos nós que damos. E como é que a gente pode dar um limite se a gente não sabe o nosso limite? Essa é verdade. A gente só vai saber o nosso limite quando ele já estiver acabando. Pois é, mas coisa normalmente muito explosiva, isso é muito perigoso. Como é que a gente aprende sobre o nosso limite? Exatamente isso que eu comecei a aprender no Kung Fu, que foi onde é que é o meu limite. E eu aprendi isso fisicamente. Eu vi que eu deixava aberta a minha guarda. Eu vi que eu deixava entrar.
Não é o outro que entra, é você que deixa o outro entrar. Convidou, né, filho? Convidou, Abriu. né? Tá aberto ali, por que eu não vou entrar? Entendi. Por que eu não vou abusar de você se você se deixa abusar? Nossa, isso é um tapa na minha cutis. Vou te falar, gente. É muito isso. Mas todo mundo é assim, Babi. Todo mundo é assim. A gente só vai aprendendo quando a gente percebe isso em profundidade. Tá. E quando eu percebi, eu comecei a fazer as conexões com o meu trabalho, comecei a fazer as conexões como gestora que eu era, Uhum. né, que eu fazia parte de criatividade, mas era gestora no escritório. Comecei a ver todos os erros que eu tinha feito de posicionamento, porque eu era muito jovem, eu fui empresária muito jovem. E eu tinha vergonha, entre aspas, de ser chefe. Mas é porque você não foi... Você é mulher, cara, você não foi criada para ser chefe. A gente não é criado para ser chefe. Exatamente. Então, assim, eu achava que a coisa era mais horizontal. Mas naquela época não era, não. Mas hoje tem uma até hora... dá para trabalhar. Não, uma coisa é você ser horizontal, a outra coisa é você ter vergonha de ter autoridade. Perfeito. Né? Autoridade é uma coisa que você constrói, né? E é respeitada. Não é força, outra vez, não é força. Não é reivindicar respeito, né? Não. É uma coisa que acontece. É assim. Eu posso ser líder, por exemplo, numa situação, e em outra eu ser seguidora. Tá. Não tem problema. Tá. Certo? Até bom. Se você sabe mais numa matéria do que você vai tomar a dianteira naquela matéria e eu vou seguir você. Então, assim, a gente precisa... Isso, outra vez, é a questão do equilíbrio. Uhum. Você não pode se fixar numa situação. E no Kung Fu a gente fala uma coisa também muito legal, é olhar o cenário. O cenário, ele é que manda na situação. Eu posso lutar muito bem Kung Fu e, de repente, ter um assaltante na minha frente com um revólver. O revólver tem um alcance maior. Eu posso lutar na distância. Uhum. Eu não vou brigar com ele. Eu vou usar uma outra arma, eu talvez vá conversar com ele. Meu querido, olha só, o que você quer? Vamos fazer isso aqui um negócio mais tranquilo? Pode ficar calmo, pode baixar a arma. Eu tô lutando com ele. Sim. Uma outra arma. Uma outra arma. Então, a gente tem que ver o cenário, saber quando usar. E aí eu comecei a ver isso e falei assim, gente, isso é uma loucura. Isso dá para aplicar em muitas coisas. E o que você aprontou com isso? Como é que você passa isso para as pessoas? A primeira coisa que eu aprontei, eu falei para o meu grupo, vamos começar a dar palestra. E a gente deu palestra aqui no Rio, no CCJF, a gente deu várias palestras, começamos a falar. A primeira coisa que eu comecei a falar... Luiz, mostra aí umas coisas aí que ela trouxe para a gente de imagem, desses encontros. São os encontros, né? E você falou muito importante, que o Kung foi muito claro com isso, e na psicologia também, que a gente se conhece, se reconhece no encontro com o outro. Exatamente. Aí a gente entende que a gente é a gente. Exatamente. Né? Pela diferença, né? Exatamente. Então, depois eu comecei a falar de força e fragilidade, desse binômio. Depois, eu fiz um workshop. E o que é esse? Não, esse aqui é o que nós estamos hoje considerando importante, é colocar o Kung Fu na liderança feminina. Perfeito, então. Tá? Trazer mulheres, porque liderança não quer dizer que você seja chefe. Ok. Tem a liderança informal. Você tem a liderança informal em casa, você é líder do seu cachorro, por exemplo. Bora. Tá? Dos seus filhos. Da sua família, da sua comunidade. Eu falo, meu marido fala assim, mas eu acho que a Cintia não vai querer ir, minha filha. Eu falo, realmente não. Mas eu posso obrigar. Te amo, gata. Ela tá aqui no estúdio, gente. Não é? Mas assim, a gente... Ainda posso, né, mãe? Como você exercer essa liderança? Então, o que a gente está trazendo são realizar grupos de mulheres, imersões, e também no corporativo. Fiquem atentos a isso, tá? Que a gente vai colocar aqui os contatos, tudo. Você tem empresa,
isso vai na sua empresa. É muito Eu quero legal. que vá. Então, eu desejo É muito que vá. legal fazer com grupos de empresa, nas empresas, e também grupos heterogêneos, como nós tivemos ontem, né? Um encontro. Como é que foi? A experiência foi fantástica. Gente, teve esse encontro aí. Eu fui convidado, mas eu não pude ir. Foi muito Aí vim saber. interessante. A Cris Marques, né, que nos representa, que organizou, levou um grupo de mulheres fantástico, heterogêneo, mas assim, diretoras de canais de televisão, médicas, fisioterapeutas, teve acadêmicas, tiveram pessoas de todos os... Líderes em vários... líderes em várias áreas. Sim, sim. E foi muito interessante porque eu vi esse uau acontecer inúmeras vezes durante o processo, né? Foram algumas horas, é isso? A gente passou 2 horas, Uma quase 2 imersão. horas juntos, mas a nossa ideia é exatamente fazer que esses grupos, né, se reúnam para a gente trazer essa mensagem e essa prática, porque é muito rápido você ter os cliques, né, você ter os insights na hora que você está fazendo, né? Então, nesses workshops tem a coisa física mesmo, sim, né? Vai ter base, vai ter tudo, vai ensinar. E junto com as metáforas que te tragam para a conduta. Tá. Porque a gente está trabalhando no nosso Kung Fu humanidade. A gente quer trabalhar humanidade. Então, é importante que o físico se espelhe na conduta. Então, se eu faço uma coisa com você, você vai perceber, puxa, Ângela, isso tem a ver com o meu comportamento em família. Dá para fazer esse tipo de ligação? Sim, exatamente isso que a gente quer. Eu sinto que eu abro a minha guarda quando eu estou com meu filho. Eu sinto que eu perco autoridade na hora que eu tenho que definir uma coisa com alguém que eu amo. Entendeu? E é necessário definir, tem que ocupar esse lugar, e aí você fica adiando, ou não decide, ou deixa que decidam por você, e nem sempre vai ser bom, né? Provavelmente não. E ontem nós tivemos assim, uma coisa muito interessante, porque a gente passou por vários passos. Tem alguma coisa aí de material? O que você tem mais aí, Luiz, para mostrar para a gente? Essa tela é interessante porque fala um pouco sobre o que a gente trata, né? A gente vai tratar desse equilíbrio emocional, a gente vai tratar muito com autoconfiança, porque nossa autoconfiança enquanto mulher é muito pífia, né? É muito pífia e a gente acaba até tendo atitudes masculinas, mais yang, não vou falar nem masculino, mas mais yangs, né? Por defesa. E você pode ser yin, trabalhar o seu lado yin, sim, né? Sim. Em oposição ao yang, e ser forte. E ser forte, e se equilibrada. Colocar. Equilibrada. Né? Não diria nem forte. Ser equilibrada, você saber quando usa um, quando usa o outro. Isso. Ontem nós tivemos essa experiência e foi interessante, porque foi a primeira vez que eu tive um grupo quase que 100% yang. Ou seja, todas as mulheres eram mulheres de garra, fortes, tarará, tarará. E todas precisando equilibrar o yin. Você vê aqui, esse aqui é um workshop que eu fiz com a minha mestra e mais a Fernanda e a Helena, lá em Portugal, numa universidade de design. Ah, que legal! Que foi a primeira oficina Transforma que eu fiz, que eu chamo de oficina Transforma, porque ela é focada na transformação, e ela foi quando o Kung Fu encontra o design. Nós passamos por todo o processo, foram 3 dias, nós passamos todo o processo de criação do design, a entrevista, o levantamento de informações, a criação, o processo de prototipagem, tudo através do Kung Fu. Nossa, mas está muito estruturado, isso é ótimo. E as mulheres, as pessoas ficaram assim fascinadas porque não imaginavam que podia ter essa relação. Né? Foi aí que eu comecei a perceber a importância de trazer para outros campos. Né? O campo da criatividade, né? O campo da liderança, o campo da gestão. Né? Então, a gente tem essa multiplicidade de possibilidades. Eu acho isso muito inovador, porque
E numa época em que, no organizacional, né, na psicologia organizacional, eu vi bastante isso. No organizacional, a gente tem que preparar os grupos, a gente tem que motivar, dar munição, né, dar ferramentas, recursos. São vários cursos, são palestras, são, nossa, assim, infindáveis. Uhum. E aí você traz uma coisa assim, que evoca o corpo, que convoca o corpo. Uhum. Isso é muito rico, Ângela. Você é quase mestra, né? Você está nesse caminho já, né? 2 degrauzinhos só. É? É. E no Kung Fu usa... tem o roupão, né? Tem o kimono? Não, a gente não tem, não. Não é como o judô, não. A gente não usa, é como o judô? Não, usa uma roupa... Uma roupa de treino normal, que seja confortável. Normal, tênis, um sapato confortável. E qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. Isso é muito legal, tá? E eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer para as mulheres, ou para os homens também. Os homens estão bem-vindos aí na conversa, viu, gente? Por são favor. muito bem-vindos, Nossa, claro. Não, claro. É o seguinte, para mim, Kung Fu me ajudou a tomar minhas decisões, a me posicionar melhor na vida e também a envelhecer. Opa! Então, isso muito nos interessa. Abraçar ponto. O processo de envelhecimento através da filosofia, das ideias do Kung Fu. Sim. E do Kung Fu da Yin Wing Chun. Do Kung Fu dela. Bom, eu posso dizer que é esse que eu conheço, né? Então, perfeito. Assim, por quê? Por quê? Vou te dizer uma coisa. A sociedade nos coloca uma série de ideias, paradigmas do que é envelhecer. Coloca. Em que lugar a gente tem que estar? Né? Você com 60 anos, você já está fora do mercado, aí você começa a ficar velhinho, começa a dar as rugas, aí você... Eu tenho uma amiga que dizia o seguinte, eu tinha uma tia que fez 70 anos, sentou numa cadeira, comprou uma bengala e esperou morrer. Oxe. Né? Entendi. Tem gente que vai por esse caminho. Né? Tem ainda, né? Só que a minha geração, eu acho que é uma geração que já vem diferente também nesse sentido. E a marcialidade, quando a gente fala marcialidade, a gente está falando... As artes marciais. Das artes marciais, né? Ela traz para você uma outra imagem, um outro sentido. Por exemplo, o mestre é quem percorreu todo o caminho daquela arte. Né? Você, para ser mestre, você não é um mestre aos 10 anos de idade. Não dá. Não há. Você tem que ter a vivência. Então, na cultura chinesa, né, e japonesa, os mestres são considerados, eles são uma riqueza. Eles não são jogados fora, eles são o legado vivo. Né? Então, você estar nessa posição e saber que você tem um propósito de passar esse legado. E quando eu falo isso, estou falando só do Kung Fu. Estou falando de tudo aquilo que a gente fez na vida. Eu, por exemplo, tive uma vida muito rica de experiências. Eu tive uma vida maravilhosa. Eu viajei o Brasil inteiro, eu fiz projetos, eu fiz coisa que nem imagino. Então, eu tenho um legado, eu tenho um conteúdo. Pois é, por que você vai ser desmotivada, desestimulada a passar isso? Eu quero passar. Quando você chega numa certa idade, você quer transmitir. Isso. Transmitir. E que todo mundo queira, né? Isso que eu desejo. Olha, até aquela senhorinha que faz aquele bolo especial, não é? Passar aquela receita. Não deixar a receita morrer com ela. Não, gente, costura é uma coisa que... Não é? A costura está indo embora. A costura de acerto. Exatamente. E a gente só está vestindo roupas que cabem em todo mundo. Tipo, o bordado, as coisas que são únicas, né? Sim. Que vão se perdendo numa tradição, às vezes uma tradição que se perde. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro fazendo um projeto de artesanato. E vi assim, nossa, que riqueza que a gente tem. A gente não tem noção. A gente fica no eixo aqui do Sudeste, por exemplo, né? A gente é Rio-São Paulo, aqui Rio-São Paulo-Minas. A gente não sabe. Não sabe. E aí, o que eu digo é o seguinte. Uma vez, Por que eu estou falando sobre envelhecimento?
Porque, primeira coisa, quando eu entrei, eu já tinha 60 anos, né? E eu tive que... E você se surpreendeu muito, me surpreendi com o meu próprio corpo, a minha potência. Na minha escola, muitas pessoas têm um certo respeito por mim, porque dizem que eu tenho muita força e, às vezes, eu pego meio pesado. Mas pegue. Estou aqui para te dizer isso. Assim, Não que você precise ouvir, não é? mas pegue. Ah. Aí, um dia, foi muito gozado, porque certos pequenos detalhes que marcam a gente, né? A minha mestra foi a Portugal, nós fomos dar um workshop lá e estava frio. E eu saindo do carro, dei aquela gemidinha básica, sabe? Aquela coisa. Lógica. Aquela coisinha. Aquele frio. Aquela básica. Frio entrando, e eu sempre gemi muito desde criança. Foi muito gozado. Eu sempre, se expressa, eu sempre gemia, sabe? Gemia. Aí eu dei aquela gemidinha. Ela olhou para mim e falou assim: que é isso? Opa, mestra mesmo, essa você mestra. É uma artista marcial, você não pode gemer. Eita. Aquilo me deu uma coisa. E ela me explicou. Te deu um sacode? Me deu um sacode. Ela me explicou. E você vai entender. Se eu te der um soco num lugar e você gemer, o que eu vou fazer em seguida? Dar outro no mesmo lugar. No mesmo lugar. Vou lá. No mesmo lugar. Então, isso a gente tem que saber. Então, administrar isso é importante. Estou falando soco no físico, mas pode ser qualquer coisa. Situação, na vida. Numa discussão. Você ser mais... mostrou, você disse assim, o cara vai lá e pumba, mesmo lugar. Você pegou. Nossa, olha, é que vários balãozinhos aqui estão vindo na minha cabeça, gente. Vários balãozinhos. Muita coisa você está me ensinando hoje, viu? Eu mesma vou assistir esse podcast várias vezes, tá? Porque ele vai... Estou te falando. Vai virar... Mas você entende esse detalhe do envelhecimento? Claro. Com dignidade? Uhum. Sabe, você dizer assim... Eu tive um acidente sério agora há pouco tempo. Caí e quebrei os 2 pulsos. E foi muita dor. É muita dor. Minha mãe teve isso também. Dor, assim, ninguém está livre, viu, de cair, porque as ruas não estão muito legais. E aí eu fui parar no hospital, tive que operar e tal. E me vi sozinha, quarto de hospital, com os 2 braços engessados, um pé que estava com soro, eu só tinha um pé. Quando eu me dei pé livre, né, para fazer alguma coisa. Eu pensei assim, meu Deus, eu só tenho um pé. Como é que eu vou chamar a enfermeira se eu precisar de noite? E aí veio tudo o que eu aprendi do Kung Fu, tudo. Eu falei assim, o cenário, qual é o cenário? Eu estou sem as mãos, estou sem o pé. Qual é a única coisa, qual é a minha ferramenta possível? A voz, mas poderia não dar certo. Um alcance limitado. O botão de emergência, que eu não tinha mão para... porque dão na mão da gente, você não tá com a mão, e aí? Eu falei, põe o botão no meu pé, perto do meu dedo do pé. Era do pé bom. Pé bom. Do pé bom. Entendeu? Então, eu ganhei a minha autonomia, eu ganhei a minha... E você fica mais tranquila também. Aí qualquer coisa eu posso. Qualquer coisa eu posso, mas eu estava inteira ali. Entendi. E eu acho que... Inteira e curando. Entendi. Então, assim, da mesma forma, o grande enfrentamento que a gente tem na vida são os medos e a morte. É o medo maior. Quando você faz o Kung Fu, você está, de certa maneira, se treinando para isso. Ah, é? Sim. Gente, porque... dá aula sábados? Úrsula, Úrsula, né? Lima. Gente, já hashtag já vou. Então... Porque eu quero me preparar para a vida. Eu só tenho 51 anos. Então. A gente tem que começar a pensar assim, porque ensinaram a gente errado, né? Sim, ensinaram de outro jeito. Tudo errado. Então, assim, quando você tem, por exemplo, uma situação, um soco, é uma crise, é um problema que vem contra você, metaforicamente, tá? Sim. Soco é um problema. Como você vai enfrentar esse problema? Certo? Um acidente desse é um problema. Como eu vou enfrentar isso? Como eu vou enfrentar a minha guerra? Um assédio sexual no trabalho é um soco. Como você vai enfrentar? Certo? Então, você tem que
ter elementos. Uma traição num relacionamento. Uma traição é um soco. é um soco. Né? Claro. Uma mentira de um filho seu, né? Claro. Um desnorteio. Claro. Falou que estava aqui, mas está lá, e aí agora está no perrengue, precisa de você, Claro. e você não estava esperando. Isso é um soco. Claro. Várias coisas que acontecem, né? Como você se posiciona? Como você lida com isso? O Kung Fu Quando traz toda traz. uma base de vida para lidar com essas coisas. Traz. E eu posso te dizer por mim que traz. E eu dei esse exemplo do hospital, é um exemplo bobo. Não, mas não é bobo, não. Né? Não é bobo, não. Mas, você ficou sem ter como você não podia coçar o nariz. Mas eu você não tá entendendo. Pelo amor de Deus, gente. Pô. Exatamente. Exatamente. Então, assim, em tudo. Em tudo. Por isso que quando eu tive contato, aqui tomou uma dimensão para mim, porque eu percebi o quanto eu poderia ter economizado de sofrimento mesmo, se eu soubesse outros caminhos, se eu não me desesperasse na hora, entendeu? Porque é uma coisa gozada também. Existe uma dor que é real, existe uma dor que é psicológica. Geralmente, a dor psicológica é muito maior do que a real. Vou fazer um exemplo aqui para você, bobo. Se eu fizer... eu vou dar um tapa aqui. Ok. Eu faço assim. É que eu estou muito acolchoadinha hoje. A gente fica... Mas se eu fizer assim, fica... ó. Tem gente que você faz assim... Ai! Mas se você tomar bem atenção, aquilo não é tanta dor. É mais o som... O susto, o constrangimento, a chamada de atenção, do que a dor física. Entendi. Então, a gente começa a separar entre dor física e dor psicológica. Como você trata com isso? Quando você descobre, você vê a conexão com velhice? Sim, sim. O envelhecimento. A dor psicológica é carregada de um monte de gente. A dor física que você tem na junta, que você está lá com a sua artrite, não sei o quê, ela é triplicada pela dor psicológica. Pela preocupação, pelo constrangimento, pela reclamação. Direito. Ai. Eu estava no hospital. Eu fiquei numa sala, que era uma sala de triagem. E em Portugal tem muito velhinho, né? Muito. Sim. Muito velhinho. E aí eles começaram, coitados. Estava todo mundo numa situação de dor. Todo mundo no hospital. E aí você fica escutando as lamúrias. Parecia que eu tinha entrado no inferno de Dante, sabe? Oxi. Todo mundo assim, ai. Eu só escutava isso assim, ai. Mas isso potencializa, né, a dor, né? E aí eu tô começando a entender. Aquilo, eu falei, como é que eu devo agir nessa situação? Em que posso, né, ajudar? O que eu posso fazer? Como eu devo me posicionar aqui, nessa maca, esperando um atendimento? Né? Eu posso ficar fazendo ai, eu posso tentar respirar, de repente, é uma outra alternativa. Eu posso respirar, eu posso buscar um outro lugar na minha mente. Eu posso começar a tentar me auto-anestesiar. Tem várias outras opções. Mas se eu ficar na primeira, eu fico fazendo coro, né? Ai. Era o que tinha ali. Entendeu? Não, e cuidado, porque dependendo do mood do corpo lá do hospital do dia, né, da turma que atende, meu Deus, que grupo chato. Não tem isso. A gente vai dizer que não. Tem isso também. É ser humano, normal. Tem missão, tem foco, mas também tem assim, gente, o que custa? Calma, já vai ser atendida, já estamos para resolver aqui. Então, assim, você tem que ver, começar a tratar a tua dor psicológica, entender, acolher. Ela existe. Sim, claro. Ela existe, você não vai dizer, mas olhar o tamanho dela e falar, vem cá, minha filha. Ela é tão grande? Será que eu preciso gemer na hora que eu saio do carro? Será que eu preciso disso? Será que eu posso sentar com dignidade ou me levantar com dignidade, ter uma postura digna frente à coisa? Dar o limite das pessoas, não, aqui não. Ângela, você vai dar curso online? Porque você vai voltar para Cascais. Eu vou. E aí? Pois vai ter gente aqui para dar curso? Então, como é que vai ser isso? Então, eu vou voltar para Cascais. Eu dou mentorias, como eu te falei, né? Então, você já dá mentoria online também? Eu dou mentoria online. E também pode vir, é só chamarem. Isso. Eu junto, a minha mentoria é
é essa passagem desse legado, tá? Pessoas que querem mudar de rumo, pessoas que querem tão embotadas ou tão empacadas com a criatividade. Uma vez, eu vou te confessar uma coisa engraçada aqui. Quando teve a pandemia, eu fiz contato com vários clientes, ex-clientes meus, antigos clientes, e perguntei para eles. Estava fazendo um benchmarking pessoal. Benchmarking de liderança. Pessoal. Já fiz esse exercício também. O que você acha de mim? O que você acha de mim? O que ficou, né, do nosso contato profissional? Como é que foi? E foi uma coisa muito gozada o que eles me falaram. Eles disseram o seguinte: você é uma provocadora de criatividade. Falei, uau, isso é uma específica parada. Sim, não é? Todos eles, de uma forma ou de outra, chegaram à mesma situação. Que eu conseguia fazer uma coisa que era provocar neles uma visão diferente, uma visão mais ampla, uma visão criativa. Para além do automático da vida. Que a vida nos automatiza. Exatamente. E eu acredito, sinceramente, que a criatividade é a coisa que mais nos ajuda a viver uma vida digna, de qualidade, bonita, de sentido, não é? De propósito. Então, a arte, qualquer arte, né? Eu acho que é muito importante. Então, nas minhas mentorias pessoais, né, que é uma conversa, é uma coisa... Eu uso muito da estrutura do design thinking, tá? E o Kung Fu, toda essa filosofia que eu estou aqui falando. Sim. Então, a gente mistura isso nas conversas e assim eu faço isso online. Sobre o Kung Fu, aqui no Rio de Janeiro existe a nossa escola, né? Núcleo Copacabana. Depois eu vou pegar o endereço e vou botar lá nos comentários, isso, viu, gente? E nós estamos também... Fernanda Lima, Helena Carneiro, que são minhas parceiras nessa invernada aí que nós estamos fazendo. Assim, né? Beijo para vocês, meninas. São pessoas super qualificadas, estão fazendo grupos, nós estamos montando grupos, se vocês, quem quiser fazer um grupo, montar e a gente fazer uma formação também, né? Sim, em grupo, sim, né? Sim. Pode ser uma vez por mês, pode ser de 15 em 15 dias, pode ser uma imersão. Os formatos a gente adequa às situações. O importante é passar o conhecimento. É passar o conhecimento que a gente quer passar. Reverberar esse conhecimento. Claro que a minha mestra hoje está nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, vem anualmente aqui, vai a Portugal anualmente também. Mas nós temos aqui pessoal qualificado. Deixaram alguém em Copacabana, gente? Sim, tem a escola. Tem que ter gente em São Paulo também, a gente também vai para São Paulo. Tem a escola lá. Muito... Formem-se grupos. Formem-se grupos que podem ser feitos. Tem o sistema, se a pessoa quer fazer o sistema tradicional, vai entrar, vai fazer um sistema, uma época formação. De formação introdutória. Se gostar, aí entra no sistema tradicional e aí começa, então, a fazer todo esse processo que eu estou fazendo, né, que estou chegando no final da estrada. Gente, já há 13 anos de... Olha, falar em final da estrada, estamos chegando ao final do nosso podcast. Isso. Fala sério, né? Todo esse conhecimento aqui para vocês. Para mim, aqui, eu chocada, não vou negar, não vou fingir costume. E eu vou fazer uma dinâmica com você... E aí você escolhe, tem vários baralhos que eu trago, e aí você pode escolher o assunto, aí você pode embaralhar, tira uma carta, leia e reflita. Responda pra gente. Tem várias. Hoje eu trouxe várias, porque você é várias e tem muitas possibilidades. E pode tirar de uma caixinha só? Não, se você quiser, tira duas, não tem problema. Mas você abre, aí você embaralha, tira a carta. Ai, que bacana. E vamos ver o que sai. Vamos ver o que acontece. Nossa Senhora. Embaralhar tá um pouco difícil. Ela escolheu quem é você, gente. Isso porque isso não acaba nunca. Isso é um de todo dia, né? Quem sou eu? O que eu quero? Quais são os meus limites?
Isso. Aproveitando aqui, esse é o Deja Vu Podcast e esse papo aqui é com Ângela Carvalho, que descobriu no Kung Fu muitas soluções para a nossa vida. Quer saber? Assista esse podcast. Posso tirar? Yes. Leia pra gente. Opa, leia pra gente. O que passa? O que impede você de ser a sua melhor versão? E aí, Ângela? Olha, sinceramente, hoje em dia, pouca coisa me impede. Porque eu acho que aos 73, vou fazer 73, vou fazer 73. Eu estou num período da vida que você olha para trás e diz assim, nossa, que bacana. Eu vivi. E agora, o tempo para frente... Pois é. É aquele da realização das coisas que ficaram escondidas, né? Dos medos que ainda ficaram retidos. Então, eu continuo me trabalhando. Acorda todo dia para... Todo dia eu estou querendo... Eu sou curiosa, então não adianta. Eu acordo vendo podcast, escutando podcast, vendo YouTube, sabendo das coisas que estão acontecendo no mundo. Quer dizer, eu acho que talvez eu não acredite que exista uma versão final minha. Ok. Entendeu? Eterno work in progress. Eu sou um work in progress. Eu não acredito nessa melhor versão. Eu sou a cada dia o melhor que eu posso fazer. Esse é o mantra, né? Esse é o mantra. Cada dia eu acordo. Você tem um mantra seu? Eu sou o meu melhor. O meu mantra, eu acho que é esse: viver com os olhos abertos para a vida, sabe? Não ter medo de encarar determinadas realidades. Eu já tive que encarar coisas muito fortes. Eu imagino, uma mulher bonita, uma mulher de iniciativa, uma mulher inovadora. Claro que já passou. Passei por várias. Claro que já. Então, assim, sabe, me amar um pouco mais, me acolher mais. Eu fui sempre muito dura comigo. Mas tinha que ser naquela época, não via diferente. Muito, sabe, chicotinho. Sim, sim. Hoje eu procuro, a cada dia, renovar esse amor por mim mesma. Ser menos algoz. Ser mesmo algoz, sabe? Não é fácil não, tá? Gente, não é fácil. Eu não digo que seja fácil para mim. Mas é a tentativa constante de me acolher, né? E sabendo que a gente está sozinho, de alguma maneira, conosco, com as nossas guerras, sim, né? Sim. E que a gente tem que vencer essas guerras. A gente tá... É aquela frase, né? Não está vindo ninguém, gente. No one's coming. Não está vindo ninguém. Não. Resolve aí. Resolve aí. Toma o seu tempo, né? Toma o seu tempo para isso, mas resolva. E essa coragem de viver, eu agora com 100 anos do meu pai, a fala dele foi essa: a vida é bela e vale a pena. Então, como é o nome do seu pai? Israel Sartini de Carvalho. Israel Sartini de Carvalho. Parabéns, atrasadinho, da Babi aqui, a mais nova fã da sua filha, aqui no Deja Vu Podcast. Ângela, muito obrigada. Muito obrigada. Que tempo delícia. De qualidade. Gente, curta, compartilhe, comente, mas compartilhe muito, gente. Compartilhe muito. Quero a foto dessa mulher e falei assim, ela bate, mas ela bate com estratégia. Quero muito isso, hein? Tá bom? Você viu aquela mulher que conversou com a Babi no Deja Vu? Cara, a mulher bate muito, cara. Não, mas ela bateu em alguém? Não, cara. Nem precisou. Mas você vai ver. Semana que vem a gente volta com mais novidade. E, por favor, sugira. É isso que eu te falo. Chega junto, chega com seus assuntos, seus interesses. Eu vou fazer o máximo para trazer para você, para vocês, tá bom? Até breve. Valeu! Olá, eu sou Babi, apresento o Deja Vu Podcast e gravo aqui na Barra, no Rio de Janeiro, no Libra Studio, no Shopping Downtown. Vem conhecer. Tá? Que é o teu centro. Tá? Toda a luta vai se dar em quem ocupar o centro. Certo. Tá certo? Certo. Então, assim, uma das coisas que você não pode fazer é abrir a tua guarda. Certo. Porque
Se você abre a tua guarda, eu entro aqui. Certo. Tá certo? Sim. Então, você vai ficar de frente para mim, porque todo o problema da vida a gente tem que ficar de frente. Certo. Posso ficar meio lateral. Entendi. Certo? E agora nós vamos dividir o centro, tá? Ou seja, essa linha que está passando aqui está passando meio para mim, e eu vou dividir aqui com você. Certo. Esse ponto aqui de contato, pulso com pulso, é o ponto onde acontece a nossa guerra. Certo. Tá? Quem vencer, se eu vencer, eu entro. Entendi. Tá? Ó, baixei, eu entro. Entendi. Tá certo? Entendi. Se você baixar, né? Você, ok? Certo. Tá. Então, essa é a guerra. Eu só vou te mostrar uma coisa que é interessante, porque a gente pode botar a força. Eu vou te mostrar a base, tá? Do Kung Fu. Como for assim. Você está assim, você abre aqui e abre aqui assim. Assim. Tá? É. Dobra Não, mais ou menos. Dobra o joelho, não? Eu vou fazer uma brincadeira com você. Tá, Uma brincadeira que é o seguinte. Fica normal assim, fica normal. Tá, você é um cara grande, não é? Você é um cara grande. Tá. Eu vou te empurrar e você vai resistir até onde der, tá bom? Tá bom. Com Aí, quadril. É. Tá. Você vai resistir, tá certo? Resiste. Não põe para trás. Fica em pé. Tá bom, né? Não é assim, né? Tá? Você vai resistir, tá? Resiste, cara. Pelo amor de Deus. Fraco! Difícil. Essa é a brincadeira, tá? Tá aí, tudo bem? Tá resistindo? Ok. Foi? E tá com funcionado. Agora eu vou te ensinar a base do Kung Fu. Tá. Tá bom? Você vai fazer isso, vai fazer isso, e vai fazer isso. E vai sentar no cavalo, como diz o outro. É realmente com o joelho um pouco Sentou no dentro. cavalo, sentou no cavalo, tá sentadinho, vai fazer a mesma coisa, tá? Com os dois pés meio fechados, né? Isso, põe aqui a coluna reta, senta como se tivesse um cavalo aí embaixo, tá? Tá. Ou um carneiro, pode ser, tá? E eu vou fazer a mesma força que eu fiz, tá bom? Certo. Caraca, dá uma diferença. Que maneiro! Muito maneiro, muito